tudo bem? Você está no canal EBD já, eu sou o Renato e nós vamos continuar o nosso estudo sobre quem foi Paulo, né? Sobre a vida de Paulo. Vou pedir para você estar se inscrevendo no canal, para estar ajudando a gente, tá? Inscreva, curta, compartilhe com os seus amigos e ative o sininho, porque sempre que sair notificação, você vai estar sabendo também. Você conhece o pastor Marcos Tuller? Pastor, escritor, pedagogo, bacharel em teologia, pós-graduado em docência superior, psicologia e gestão e supervisão escolar, mestre em educação, conferencista, articulista de revistas acadêmicas, é membro da Academia Evangélica de Letras Emílio Conte e membro correspondente na Academia Evangélica de Letras no Brasil. Autor de vários livros como O Manual do Professor da Escola Dominical, um best-seller que provavelmente você deve conhecer, vencedor do prêmio APEC e publicado em espanhol também. Outros livros como Recurso Didático para a Escola Dominical, Dicionário de Educação Cristã, Ensino Participativo para a Escola Dominical, Abordagens e Práticas Pedagógicas Cristãs, ou Práticas de Pedagogia Cristã, Didática Essencial, Sumário de Escatologia e Soteriologia. Ele foi chefe de Educação Cristã na CPAD por 12 anos, comentarista de lições bíblicas para adolescentes e juvenis, foi coordenador e professor do CAPED, curso de aperfeiçoamento para professores da escola dominical nesse mesmo período. Depois de 30 anos viajando e formando professores, tanto na área teológica quanto em cursos específicos para a escola dominical, formando professores sempre de forma presencial, agora o pastor Marcos Tuller está lançando o seu primeiro curso online, 100% online, o Professor Eficaz. O curso Professor Eficaz, com técnicas de didática e práticas de pedagogia online, 100% online. São 5 módulos, cada módulo com 3 aulas, com muitos recursos virtuais, vídeos, áudios, apresentação em PowerPoint, muitos textos em PDF, enfim, são vários recursos e formas de avaliação distintas. Gostaria que vocês conhecessem então o curso Professor Eficaz do pastor Marcos Tuller. Esse curso ele foi feito com toda a estrutura profissional, com profissionais da área técnica auxiliando o pastor nesses quesitos, para que ficasse uma plataforma muito fácil para você conseguir entrar e aprender lá, tá? O curso está excelente. O link para você adquirir o curso está aqui na descrição. Se você adquirir o curso aqui por esse link, você também vai estar ajudando o canal, tá? Então dá uma olhadinha lá, confere. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o curso lá está numa promoção muito bacana, tá? Tá com um desconto muito bacana. Não sei por quanto tempo vai durar esse desconto, mas corre lá, pode ser que você ainda consiga pegar com esse desconto ainda. Curso Professor Eficaz. Tá bom? Então hoje nós já vamos falar sobre as viagens missionárias que Paulo realizou. Tá? Eu já terminei na última lição, ou no último estudo, quando Paulo ele é selecionado com Barnabé para fazer a primeira viagem missionária. Então hoje nós vamos continuar falando a partir desse ponto. Tá? Uma das primeiras paradas... Sempre eu esqueço aqui, então vamos lá. Uma das primeiras paradas de Paulo foi em Pafos, e o procônsul Sérgio Paulo se interessa em ouvir o evangelho, mas o mágico que o acompanhava tenta barrar. Paulo, cheio do Espírito Santo, traz uma palavra para o mágico que fica cego, os olhos do procônsul se abrem. Saulo então passa a usar o seu nome romano de Paulo e começa a ser reconhecido como o grande líder da igreja. Tá? Então essa passagem está lá em Atos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 13. Então aqui Paulo já começa agora a aparecer como o grande missionário, tá? Como o grande Paulo de Tarso, né? O grande Paulo, o missionário que estava levando a obra do Senhor. Depois Paulo chega em Antioquia da Pisídia, doente. Ele não saiu doente, mas ele chega lá doente. Alguns acreditam que pode ser uma malária que afetou inclusive a visão de Paulo.
Lá Paulo começa a implantar igrejas, estabelece lideranças para tomarem conta dessas congregações e depois retornam para Antioquia da Síria. Então essa história vai estar entre Atos capítulo 13, versículo 13, e até o capítulo 14, versículo 27, tá? Então ele vai na Antioquia da Psídia, já chega lá doente, né? E lá ele começa a implantar igrejas. Então Paulo já começa a parar em pontos estratégicos, e cada ponto estratégico ele começa a deixar uma igreja posicionada ali, né? Posiciona as igrejas ali em pontos estratégicos para que possa se ramificar entre outras congregações. E já estabelece também líderes para aquelas congregações, para que elas possam estar tomando conta daquela igreja, e ele parte dali. Então vamos, quem já começa a ter uma noção também de algumas cartas de Paulo, tá? Chegando em Antioquia, Paulo escreve a sua primeira carta, que foi a carta aos Gálatas. Como nesse momento muitos gentios agora tinham aceitado Jesus, os judeus começam a ir à casa desses irmãos e dizer a eles que eles precisavam se circuncidar, guardar as leis da Torá, assim como o judaísmo fazia. Então Paulo escreve para ensinar que todas as pessoas, sejam judias ou cristãs, são salvas pela expiação de Jesus Cristo ao depositarem a sua fé em Jesus Cristo, tá? Então Paulo ele vai escrever a carta. Vamos continuar aqui, depois eu vou comentar. Nesse momento que os cristãos judeus, ao tomarem conhecimento que os gentios estavam aceitando a Jesus, foram até lá e começaram a orientá-los a circuncidarem, coisa que pertencia à lei, não ao evangelho. Estavam acrescentando coisas a mais ali. Então, antes que partirem para a segunda viagem de Jerusalém, fizeram uma comissão em Atos 15 e acertaram essas coisas. E cartas foram enviadas notificando a decisão acertadas por todos. Então, nessa época que, né, já lá em Antioquia, Paulo vai escrever a carta aos Gálatas. Uma das cartas que ele escreveu, orientando acerca dessas coisas. É importante observar aqui, que eu vejo aqui uma ideia que eu posso fazer uma ligação com a reforma. Por que eu posso fazer uma ligação com a reforma? A reforma, você faz uma reforma quando alguma coisa saiu do padrão. Quando alguma coisa precisa ser consertada. Então eu observo, desde já dessa época de Paulo, que desde o início do ministério, muitas coisas começavam a querer sair do padrão. Muitas vezes os apóstolos iam trazendo uma mensagem e aparecia pessoas querendo trazer novidade, querendo trazer ensinamento novo, querendo trazer coisas que não estavam no padrão de ensino que aqueles apóstolos ensinavam. Porém, o que isso difere da reforma protestante lá no século XVI? É porque todas as vezes que você lê na Bíblia, na palavra de Deus, que houve necessidade de se fazer uma reunião, que apareceu algumas coisas querendo interferir na obra, a liderança da igreja foi contra. E a liderança da igreja, ela se posicionou e ela trouxe um parecer para acabar com aquelas ideias contrárias e já fazer uma reforma na hora. Foi o que aconteceu aqui com Paulo. As pessoas, os judaizantes, aquelas pessoas que vieram do Velho Testamento, queriam mostrar para os que estavam chegando que para aceitar a Jesus e ao cristianismo, eles precisavam se circuncidar, que era uma prática do Velho Testamento. E foi necessário fazer uma reunião. Nessa reunião se acordou que não havia necessidade mais de fazer isso. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. E Barnabé aconselha que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável
para que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. A partir desse momento, a história se concentra em Paulo e não em Barnabé. Mas vale ressaltar aqui que esse João Marcos firmou seus caminhos no Senhor, se tornou missionário. Mais tarde, ele se une a Pedro e passa a ser um escrivão de Pedro. O primeiro evangelho escrito, que seria base para escrever todos os outros evangelhos, foi escrito por ele. O evangelho de Marcos, claro, Pedro ditava e ele escrevia, e no final da vida de Paulo, Paulo vai lembrar dele, tá? É importante, interessante a gente pegar também esse ponto da viagem missionária, que quando eles vão partir para essa segunda viagem missionária, Paulo não quer levar consigo João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. João Marcos, ele tinha desistido. A tradição, ela conta algumas coisas interessantes acerca de João Marcos. Segundo a tradição, João Marcos, ele estava na comissão dos 70, quando Jesus reúne os 70 e espalham de 2 em 2 para evangelizar. E que eles pisariam em serpentes e não aconteceria nada, escorpiões, né? A comissão dos 70. E dizem que Marcos foi na comissão, ele era um dos 70, vários milagres aconteceram, eles voltaram maravilhados. Porém, algumas coisas que Jesus vai falando começam a confundir a cabeça dele. Então, naquele momento que Jesus fala assim, quem não beber da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. E alguns discípulos, naquele momento, vão embora. Inclusive, Jesus fala com os 12. E vós quereis ir também? Né? Segundo a tradição, João Marcos estava nesses que foram embora, que não quis ficar. Essa tradição diz que João Marcos ele era filho de Maria, de uma das Marias, e que essa Maria, ela era judia, casada com um soldado romano, ou com alguém de Roma. Então, por isso, ele leva o nome de um deus romano. Né? Marcos é o nome voltado a um deus romano. E João é o nome judeu. Então, acredita-se que na infância de João Marcos, ele passou muitas provações. Ele viveu num lar muito conturbado, com misturas de religiões. Ao passo que ele tinha sua mãe, que era judia, e depois ela aceita e passa a ser uma seguidora de Jesus, ele tinha do outro lado o seu pai, que era voltado para o Império Romano. Né? E dizem que ele cresceu num lar muito conturbado, com muitos problemas, e isso levou a ele a ser um jovem muito triste, muito deprimido. A sua mãe vira uma seguidora de Jesus, aí ele sai como um dos 70, porém depois ele vai embora. Só que diz que a sua mãe ela era uma pessoa que tinha também recursos financeiros muito bons. E ela, inclusive, ela ajudava financeiramente no ministério de Jesus. Ela era uma daquelas pessoas que ajudavam, que contribuíam financeiramente no seu ministério. Então, segundo essa tradição, veja bem que a Bíblia não está contando isso, faz sentido, né? E é uma tradição judaica. Segundo essa tradição, quando Jesus vai morrer, vai realizar a última ceia, Jesus orienta aos seus discípulos que desçam até determinado lugar, que eles vão ver um homem carregando um cântaro e que eles perguntem àquele homem onde está o cenáculo, onde está o local que eles vão realizar a ceia. Esse cenáculo onde seria realizada a ceia era como se fosse no alto da casa, no teto da casa, era um espaço grande onde tinha uma coberta, né? E geralmente em casas mais nobres que tinham isso. Então,
Eles acreditam que essa casa era a casa da mãe de Marcos e que esse homem a qual eles indagam, perguntando, o mestre manda perguntar onde vamos realizar a ceia, era o filho dessa mulher, que era exatamente João Marcos, tá? E ele vai e os ajuda a organizar a ceia, porque ele tinha saído, ele tinha voltado para trás. Porém, ele era obediente à sua mãe, né? E como a sua mãe o orientou, assim ele o fez. Então acredita-se que ele vai, ajuda a preparar o local onde Jesus participa da última ceia. Jesus morreu, passa-se o tempo, os discípulos ficam reunidos num cenáculo onde são revestidos do Espírito Santo. E acredita-se também que esse cenáculo é o mesmo lugar, é a mesma casa, é a mesma cobertura aonde eles fizeram a última ceia, foi o mesmo local aonde aconteceu o derramado do Espírito Santo. Ia caindo aqui o notebook. Foi o mesmo local onde aconteceu o derramado do Espírito Santo. Então João Marcos, ele vivia naquela situação onde ele ora estava com Deus, ora ele saía, ora ele firmava, ora ele desanimava, ora ele passava a seguir, ora ele desanimava e não queria fazer novamente. Tá? João Marcos ficava nessa situação. Até que Barnabé resolve sair na sua viagem missionária e convida João Marcos para que vá com eles na primeira viagem missionária. E João Marcos agora cheio de Espírito Santo, aquele negócio todo cheio de vontade. João Marcos vai, participa com eles. Mas no meio do caminho, alguma coisa acontece, né? E João Marcos larga o povo, abandona de novo, assim como ele fez no ano passado. João Marcos abandona, ele era inconstante. Ele abandona de novo e volta para trás. E foi embora. E aí, quando eles vão fazer a segunda viagem missionária, Barnabé queria dar outra oportunidade para ele. Mas Paulo não quis dessa oportunidade, porque Paulo sabia o que tinha acontecido, sabia que ele não firmava. Barnabé briga com Paulo por causa disso, os dois separam e Barnabé parte na viagem missionária. Segundo a tradição, João Marcos, ele vai ser um missionário que vai evangelizar determinada cidade. E Paulo vai encontrar depois com João Marcos em uma prisão. Quando Paulo chega, João Marcos já está preso ali por causa do evangelho do Senhor. Ou seja, João Marcos agora começa a ter suas experiências. Nesse interim, João Marcos, em determinado momento, ele é evangelizado por Pedro. Quando João Marcos é evangelizado por Pedro, ele firma os seus passos agora como um verdadeiro servo do Senhor, um missionário, e agora ele começa a acompanhar Pedro. E Pedro agora vai escrever o seu evangelho. Quando Pedro vai escrever o evangelho, Pedro, por ser um homem, né, inculto e letrado, Marcos escreve para ele. Então, acredita-se que Pedro dita o evangelho de Marcos e Marcos escreve. Esse evangelho, para os irmãos terem ideia, foi o primeiro evangelho a ser escrito, e ele é o evangelho usado como base para todos os outros evangelhos. Quando Paulo ele vai morrer, já lá no finalzinho, bem antes, bem à frente de Paulo, Paulo lembra. E ele fala assim, olha, se vocês encontrarem João Marcos, traga ele, porque ele é muito útil para mim. Então eu vejo aí uma transformação, né? Eu vejo, olha que interessante, uma pessoa que tinha tudo para também estar no mundo, tinha tudo para se perder. Uma pessoa cheia de erros, cheia de altos e baixos. Mas foi essa pessoa que Deus separou para escrever o seu evangelho. Isso fica na Bíblia para mostrar para nós que não existe super-heróis na Bíblia. São pessoas como eu e você. Pessoas que podem errar, pessoas que podem, mas que têm um coração sincero diante de Deus. Que se arrependem com sinceridade.
que querem fazer o certo, mas às vezes não conseguem, mas que são sinceros diante de Deus. E Deus vai abençoando, vai sustentando, e você cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali. E quando você pensa que não, os anos já estão passando, e você continua de pé, enquanto muitos amigos seus, às vezes morreram na droga, muitos amigos seus, às vezes já estão afundados no mundo crime, mas você está aí de pé, porque você às vezes não é um Paulo da vida, mas é um João Marcos, né? Que está cambaleando, mas admite: Senhor, eu sou falho, mas eu quero estar na tua presença. Senhor, eu sei que eu tenho altos e baixos, mas me ajuda, eu quero continuar. E assim Deus vai sustentando você. Até quando você menos esperar, você está firme na obra e Deus está usando a sua vida para operar coisas grandiosas através de você, né? Então é interessante dar essa parte aqui. Então Paulo, a partir de agora, inicia sua segunda viagem missionária. E aqui a gente tem um relato da segunda e da terceira viagem missionária de alguns lugares que ele passou. Paulo queria ir até a Ásia com Silas, mas Deus não deixou, e por causa de uma visão, ele vai para Macedônia. É interessante esse detalhe, porque foi através daí que a Europa é evangelizada. Tá? E por causa disso, ele entra na Europa hoje, no que é a Europa hoje. Ele chega em Filipos. Paulo vai procurar pontos estratégicos para, através dali, expandir a sua obra. Filipos, colônia romana; Tessalônica, que era a capital da Macedônia; Bereia, que foi uma cidade importante; Atenas, capital intelectual do mundo; Corinto, capital da Caia; e Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Então, o que eu descubro aqui? Que Paulo ele tinha pontos estratégicos para poder realizar. O Espírito Santo ele faz o chamado na sua vida, mas depende de nós traçar as estratégias para realizar esse chamado. Mas mesmo fazendo a obra, ele vai enfrentar dificuldades nessas cidades, né? Ele passou por Filipe e ele foi preso em Filipos. Ele passou por Damasco, por Tessalônica, deixou a igreja lá, mas ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele passou por Bereia, deixou uma grande obra lá, mas ele foi expulso de Bereia. Ele passou por Atenas, aquela famosa pregação que ele faz no Areópago, né, ao Deus desconhecido, mas falaram mal dele lá em Atenas. Ele passou por Coríntios, pregou, deixou 2 cartas escritas, mas ele foi chamado de impostor lá em Coríntios. E ele enfrentou grandes feras em Éfeso. Então veja que ele foi um servo usado nas mãos do Senhor. Ele foi um servo usado com maestria, mas mesmo assim ele teve as suas dificuldades. Outra carta que nós vamos ver sobre Paulo aqui nesse período foi os Tessalonicenses. Enquanto Paulo estava em Corinto, né, que ele passou, ele escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses. Ela tem como foco principal a segunda vinda de Jesus Cristo, incluindo as dificuldades que os seguidores de Jesus Cristo enfrentarão antes do seu retorno, a ressurreição dos crentes na segunda vinda e a vinda de Cristo. No curto intervalo entre as 2 epístolas, a igreja sofreu com a perseguição. A possibilidade da volta imediata de Jesus gerou uma ansiedade prejudicial. E Paulo então escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses a fim de fortalecer na fé os membros e de corrigir equívocos doutrinários. Paulo pregou com tanta ênfase lá em Tessalônica que as pessoas entenderam, através da sua primeira carta, que Jesus está voltando naquele momento. Então ele escreve a segunda carta, corrigindo e mostrando que aquilo ia acontecer, mas que não era naquele momento. A carta aos Coríntios. Ele escreve a primeira carta aos Coríntios para ajudar os membros da igreja em Corinto com suas dívidas e suas dúvidas e os seus problemas. Ainda assim, como para fortalecer os convertidos que tinham dificuldade em abandonar suas crenças e práticas antigas. E a segunda, a fim de fortalecer e expressar a gratidão dos membros da igreja que haviam estabelecido bem a sua carta anterior, que haviam recebido bem, né? Também a fim de alertá-los sobre os falsos mestres que corrompiam as puras doutrinas de Cristo. Essas 2 cartas, elas
ele vai escrever enquanto estava em Éfeso. Éfeso era a cidade da deusa Diana dos Efésios. Paulo enfrentou ali muita resistência, mas promoveu um grande avivamento, talvez o maior da época. Várias igrejas vão sair dali: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceias, Colossos e outras mais. Tá? Então, Paulo, a carta aos Coríntios, por exemplo, vai ser onde estão a doutrina sobre o Espírito Santo, né? A principal base da doutrina que a gente pega sobre os dons espirituais, né? Vai estar lá na carta aos Coríntios. Né? Então, é uma carta que vai tratar muito sobre os dons espirituais. Tudo vai acontecer nessa época aí. Tá? Então, agora a gente vai tratar sobre a prisão, já é a última parte aqui da vida de Paulo. Né? E para a gente falar então dessa última parte, nós vamos parar por aqui e voltamos depois. Né? No nosso próximo encontro a gente encerra esse assunto, porque nós já vamos passar agora para quando Paulo é preso. O que acontece quando Paulo é preso, o tempo que ele está preso, né? O que ele vai escrever naquele momento, quais as cartas que ele vai escrever. Então nós vamos ver isso aqui e como Paulo terminou a vida dele. Como esse grande homem de Deus termina a sua vida. Né? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.